vida. O texto base está lá em Gênesis 19, 17. Eu vou ler ele inteiro, tem apenas uma parte ali, que é a parte que eu quis destacar, mas o versículo inteiro diz assim: quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Eu não sei quantos irmãos se lembraram, do contexto desse versículo, mas é lá no momento da destruição de Sodoma e Gomorra, quando os anjos vêm para salvar Ló e sua família, e ele usa essa frase: corram e salvem-se. E essa palavra, essa mensagem, ela veio ao meu coração num dia em que nós estávamos aqui na igreja reunidos com os adolescentes, e o Amós fez uma brincadeira com eles, em que haviam umas garrafas e os adolescentes precisavam correr e pegar essas garrafas em ordem e colocar no recipiente. E depois que a gente já tinha brincado com os adolescentes, ele desafiou Tainara e eu que também tentássemos fazer ali, realizar a brincadeira. E eu vou passar o vídeo para os irmãos verem. Esse vídeo foi da parte em que Tainara e eu disputamos para ver quem ia conseguir colocar ali as garrafas no lugar. E foi nesse dia, após chegar em casa e assistir o vídeo, que Deus começou a ministrar no meu coração sobre o que nós vamos falar nessa noite. Então eu peço que os irmãos assistam o vídeo e depois a gente vai dar continuidade. Irmãos, não sei se os irmãos conseguiram visualizar direitinho, mas tem algumas coisas que me chamaram muita atenção nesse vídeo. A primeira delas que eu quero destacar é que nem sempre o vencedor é o favorito. Se a gente for pensar, a Tainara tem a metade da minha idade, quase isso. Então, eu talvez nem devesse competir com ela por uma questão lógica de energia, de idade. Mas, por esse motivo, acredito que ela seria claramente a favorita a ganhar ali a brincadeira. Porém, ela desistiu no meio do processo. E, às vezes, a gente, como cristão, ou pessoas também que não temem a Cristo, pensam que por termos fraquezas, por termos dificuldades humanas, a gente não é capaz de alcançar a presença de Deus. De fato, se nós formos olhar para os nossos próprios pecados, as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios defeitos, a gente vai pensar: eu sou pecador e o pecado me afasta de Deus. Isso é verdade. A gente não pode negar isso. Porém, a gente deve lembrar também que os maiores homens da Bíblia, eles também tiveram seus momentos de fragilidade, tiveram seus momentos de fraqueza. Alguns pecaram de forma grave, mas nem por isso desistiram de servir a Deus. A gente pode lembrar de Davi, de Jonas, de Pedro, que tiveram momentos muito difíceis, que passaram por situações muito complicadas, mas nem por isso, por causa da sua situação pessoal, desistiram de tentar alcançar a presença de Deus. Lá em Mateus, deixa eu passar aqui. Oi. Eu já estava nessa parte.
esqueci de passar os slides. Lá em Mateus 21:31, a palavra do Senhor diz que cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Essa palavra, ela foi dada aos fariseus, que eram os religiosos da época de Jesus. Ou seja, se a gente for olhar com um olhar humano, eram eles os favoritos para entrar no céu. Não é verdade? Se a gente for pensar, quem são os favoritos para entrar no céu? Seriam os religiosos, aqueles que tentam, estão ali dentro das igrejas hoje em dia. Porém, por outro lado, quem colocaria no céu ladrões e prostitutas, ao invés de pessoas que estão na igreja? Mas Jesus fez isso. Por que será que ele fez isso? Às vezes muitas pessoas se julgam indignas do reino de Deus por causa dos seus pecados. E, na verdade, todos nós somos indignos mesmo. Só que Jesus, ele pagou um alto preço por nós. E esse preço foi pago por todos, dignos e indignos. E é por isso que a gente erra quando, às vezes, talvez alguns dos irmãos que se converteram um pouco mais tarde na vida, de repente passaram por isso. Eu já ouvi algumas pessoas falando que ficaram esperando o melhor momento para aceitar Jesus. Ficaram esperando o momento certo para servir a Deus. Quando eu estiver livre daquele pecado, quando eu largar aquele vício, quando eu parar de fazer determinada coisa. Não! É urgente. Você precisa lutar pela sua vida agora. A gente não sabe quanto tempo ainda tem, Então, você precisa saber que Deus quer te ter como você está. Preste atenção. Não existe um melhor momento para você aguardar para servir a Deus. O melhor momento é agora. O melhor momento é hoje. Assim como você está. Ainda que não seja assim de uma forma tão agradável como você gostaria. Ainda que você esteja de uma forma desfavorável. Porque se você permitir, Ele te limpa, Ele te restaura, Ele muda você. Se você permitir que Ele entre no seu coração da forma que você está hoje, aí sim Ele vai fazer a transformação necessária. Porque não é pela sua força, é pelo poder dele. Então a gente não precisa ficar esperando. Ou seja, para entrar no reino do céu, você deve se entregar a Cristo como alguém que se empenha numa disputa. Os irmãos devem ter percebido que eu tive que fazer um esforço ali para conseguir ganhar da Tainara. Mas eu me empenhei sem olhar as circunstâncias, porque as circunstâncias eram desfavoráveis para mim. Talvez se eu fosse olhar, eu ia falar, não vou nem tentar. A gente precisa dar o nosso máximo, não importa as nossas condições. E a nossa salvação, ela está em risco. Irmão, se a gente for parar para pensar, quantas pessoas morreram essa semana? Quantas pessoas partiram hoje? E infelizmente, muitas delas sem Cristo, sem salvação. Então a nossa salvação, a nossa vida, ela está em risco o tempo todo. Pode ser eu daqui a 10 minutos, pode ser você. E quando eu falo isso, não é para a gente ficar assustado com medo, mas é para a gente se preparar. Porque pode chegar a nossa vez. E aí? Nós vamos estar preparados? O segundo ponto que eu quero falar um pouquinho com os irmãos é que, apesar de não ser impossível, é mais difícil do que parece. Os irmãos já devem ter visto aí nas redes sociais, na mídia, que essa coisa de correr está na moda. Cíntia está aí, já correu, Regiane, Paula também. Tem alguns irmãos aqui que eu já corri também, alguns irmãos aqui já fizeram umas corridinhas. Só que, irmãos, correr é difícil. Quem já tentou correr, a Patrícia falou hoje sobre caminhar, Patrícia? Caminhar já é difícil. Correr, mais difícil ainda. Quem já correu sabe que não é simples. E a caminhada cristã também não é. Quando a gente fala de correr
em direção a Cristo, a gente está falando de servir a Deus de verdade. E servir a Deus de verdade requer muito esforço, requer abnegação. Irmãos, pensa num atleta. Vocês acham que um atleta pode comer o que quer? Você acha que ele pode deixar de se exercitar? Deixar de fazer, deixar e se levar a vida de qualquer jeito? O cristão também. Tem um monte de coisa que o cristão não pode. O Amós fala aqui na frente assim, a gente não vai fazer o evangelho do pode ou não pode, né? Porque não é o pastor que tem que te dizer o que você pode e você não pode, é o Espírito Santo. Mas tem um monte de coisa que o Espírito Santo fala para mim, isso não. Já teve vez com você? O Espírito Santo falar para você assim, ei, você não. Ah, Senhor, mas todo mundo faz, você não. Ah, Senhor, mas está na moda, você não. Ah, Senhor, mas não, você não. E, gente, o cristão, ele precisa escolher um novo estilo de vida, assim como o atleta. Você imagina um corredor gordo? Nossa, não tem preconceito nenhum, quem é mais gordinho não, tá? Mas um corredor não pode ser gordo. Ele vai conseguir correr. Ele vai precisar se livrar daquele peso para ele conseguir alcançar o objetivo dele. E assim é o cristão. O cristão, ele não pode estar carregado de pecado. O cristão, ele não pode ser cheio de coisas pelas quais Cristo já morreu na cruz para livrar ele. Imagina, você é servo do Senhor e está cheio de coisa aí, engarrado em você, um monte de pecado que não devia estar aí mais há muito tempo. Não! Tem que se livrar disso. E se livrar disso é difícil. É necessário ter uma vida nova. A gente cantou aqui, né? Precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Então, começar a correr é muito difícil. Porém, você vai emagrecer, vai ganhar condicionamento, vai ganhar força. E da mesma forma, alguém que começa a servir a Cristo de verdade, vai começar a se livrar de pecados que pesam na alma dela. Você já pensou naquela pessoa que tem a alma pesada, de tanta coisa que carrega do passado, tanto pecado, tanta coisa ruim lá de trás? Às vezes é mágoas. Ela vai se livrar dessas mágoas através do perdão, vai se livrar de tudo isso, essa coisa ruim, através da santificação. Vai começar a ganhar paz, vai começar a ganhar alegria, vai começar a desfrutar da companhia de Jesus. Como a minha coach costuma falar, só benefícios. Irmãos, é só benefício para quem começa a servir a Jesus. Você começa a se livrar de coisas erradas, de coisas ruins, de coisas pesadas na sua vida. Então, se tem alguém aqui nessa noite, né, que ainda não começou a servir a Jesus, você precisa, mesmo que seja difícil, mas começar. E o corredor, ele vai encontrar dores durante a sua corrida. É normal, cãibra, canelite, dor nas costas, arde o pé, gente, é um monte de coisa. Mas, assim como o cristão, também vai provavelmente passar por dores. Porém, essa corrida, né, até o céu, para que você chegue lá, você precisa suportar essas dores com fé e abnegação. Não existe um cristão que diga assim, eu nunca passei por dificuldades. Acho que não existe nenhum ser humano, né? Nós passamos por dificuldades. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. E todo cristão passa por isso. Mas se a gente precisa, se a gente quer chegar lá no nosso objetivo, a gente precisa passar por essas coisas, permanecendo fiel e permanecendo no caminho do Senhor. Esse versículo aqui de Hebreus 11 vai dizer assim: livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos
corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Esse texto vai nos encorajar, né? Primeiro, a nos livrar de tudo que nos deixa vagarosos. Irmão, o que te deixa vagaroso? É o pecado, é a falta da presença de Deus, é a falta de comunhão com o nosso irmão, é a falta de amor. Tudo isso vai deixando a gente devagar, vai impedindo que a gente corra para o nosso alvo. Então a gente precisa se livrar dessas coisas. Aí cada um de nós precisa pensar: o que na minha vida tem me feito ficar vagaroso? O que tem me impedido de correr de fato e não ficar ali na preguiça, né? Devagarzinho, cansado, morrendo? O que está me pesando? É o que cada um de nós precisa pensar. E para isso a gente vai falar do terceiro tópico, que é: livre-se de impedimentos. Na brincadeira, os irmãos viram no vídeo que eu estava de chinelo. Eu não vim preparada, né, para correr aquele dia, estava de chinelo. E o chão, ali no pátio, tinha chovido, o chão estava molhado. E eu, quando comecei a correr, eu percebi que o chinelo começou a escorregar. Então eu decidi tirar o chinelo, porque ele poderia me fazer cair, né, naquela corrida. E na vida espiritual, tem coisas que fatalmente eu preciso tirar da minha vida. Tem coisas que eu preciso ficar longe, ou elas vão ser motivo da minha queda. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente pensa que está seguro. Eu já estou há muitos anos na igreja, eu já estou há muitos anos servindo ao Senhor. Lembra de Salomão? Com certeza ele era mais inteligente do que qualquer um de nós. E ele já estava há muito tempo servindo ao Senhor também. Mesmo assim, ele caiu em pecado. Talvez ele se sentiu seguro demais e permitiu que algum impedimento estivesse ali. Permitiu estar com um chinelo que pudesse escorregar. E aí a gente precisa pensar que a Bíblia nos dá uma série de advertências sobre coisas que poderão ser motivo da nossa queda. Essas coisas, elas estão no nosso fazer. Existem coisas que a gente faz que podem nos afastar de Deus. Elas estão também no nosso ver. Tem coisas que a gente assiste que pode nos fazer nos afastar de Deus, cair. Tem coisas que a gente fala e tem coisas que a gente pensa. Então, principalmente nessas 4 áreas, nos nossos atos, no nosso ver, falar e pensar, existem coisas que nos afastam de Deus. E afastar de Deus significa cair. Cair, literalmente, no pecado, no mundo e no inferno. Nessa ordem. Quantas pessoas você conhece que estavam dentro da igreja firme? Primeiro caíram no pecado, depois caíram no mundo e finalmente no inferno. É triste nós vermos essa realidade na vida de algumas pessoas. Com certeza você lembrou de alguém aí. Mas a gente precisa cuidar para que não seja eu. Por que eu acho que estou tão segura assim? A Bíblia vai falar: aquele que está em pé, ore para quê? Para que não caia. E pode ser eu. Eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar em oração. Eu tenho que estar tirando esse chinelo antes que eu escorregue. Sabe, irmãos? Lembra de José? Quando José estava ali, naquela situação com a mulher de Potifar, o que ele fez? Correu. Ele correu, sabe por que ele correu? Porque se ele ficasse ali, provavelmente ele teria caído no pecado. Ele literalmente correu do pecado. Só que às vezes nós temos uma outra postura. Às vezes a gente fala assim: não, eu não. Comigo não vai acontecer. Então, assim como
o atleta, né, precisa cuidar da sua saúde, da sua alimentação, para que ele garanta um resultado eficiente ali na sua corrida, ali na sua atividade, o cristão também precisa cuidar da sua saúde espiritual. Ele precisa prestar atenção sobre qual tem sido o seu alimento de alma. Quando eu me cerco de pessoas que não servem ao Senhor, quando eu começo a ouvir músicas obscenas, quando eu começo a assistir cenas imorais em filmes, novelas, quando eu começo a estar em lugares que não honram o nome de Deus e nem o meu testemunho de crente, eu começo a dar lugar a essa queda, a permitir que coisas possam me fazer escorregar, sabe? A molhar o meu pé dentro do chinelo. E isso pode ser muito perigoso. A gente pode estar indo por um caminho sem volta. Quando eu digo corra pela sua vida, é literalmente a sua vida depende disso. Se você se desviar, se você cair, se você pecar, se você se afastar da presença de Deus, isso pode custar a sua alma. Isso é muito mais sério do que a gente tem noção, irmãos. Porque a nossa mente humana, ela só consegue pensar aqui, né, no presente, na nossa vida humana, que nós temos aí 100 e poucos anos no máximo. Mas a gente precisa lembrar que a nossa vida não acaba aqui. Então as minhas fraquezas carnais, elas precisam ser identificadas para que eu me livre delas a fim de servir ao Senhor com segurança, não resvalando o pé, escorregando frequentemente no pecado. Eu me lembro de um jovem que era de uma igreja que eu frequentei, e esse jovem, assim, até algumas pessoas zombavam um pouco dele, riam um pouco dele, porque quase todos os apelos que tinham no final dos cultos, ele ia lá na frente, muito emocionado, sempre chorando muito, e levantava a mão para Jesus, aceitando Jesus, ou se reconciliando com Jesus, em quase todos os cultos. E aquilo me chamou a atenção, porque eu pensava assim, se ele já veio aqui na frente uma vez, e já entregou a vida dele a Cristo, já se arrependeu dos seus pecados, por que ele precisa continuar quase todo o culto, de novo, aqui na frente, chorando, arrependido, e entregando a vida de novo para Jesus? E aquilo chamava atenção, né? Porque por várias vezes ele se arrependia e voltava naquela atitude. Então eu aprendo, né, com isso, que o cristão, ele precisa se manter de pé para não ter que ficar toda hora arrependido aos pés de Jesus pelo mesmo erro. Toda hora voltando e aceitando Jesus de novo. Bom, você já não aceitou? Você já não se arrependeu? Então permaneça firme. Firme os pés para não ficar toda hora caindo, para não ficar toda hora no mesmo erro, no mesmo pecado. Lá em Hebreus 12:1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Eu já até tinha lido esse texto, né, irmão? Desculpa aí a confusão aqui. Mas tem muitas coisas que nos impedem, né, de estar perto de Deus. E a Bíblia, lá em Isaías 59, vai responder essa pergunta, explicando o que é que nos impede de estar perto do Senhor. O versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então a gente aprende nesse versículo que a única forma de nos aproximarmos de Deus é nos livrando dos nossos pecados. Aquilo que me prende, aquilo que me impede de correr, aquilo que me impede de avançar, são os meus pecados.
E para isso a receita é: livre-se do mal antes que ele te faça cair. Se está escorregando, saia logo daquele ambiente, daquela conversa, daquele pensamento, daquela amizade. Às vezes a gente pensa assim: é só uma conversa, é só uma conversa aqui no WhatsApp que eu vou apagar para ninguém ver. Muito sério isso. Primeiro porque o Senhor está vendo. Pode ser que ninguém mais esteja vendo, mas o Senhor está. É só um pensamento que está aqui na minha cabeça e eu estou alimentando ele. Eu estou aqui, pensando, mas ninguém sabe. Deus sabe. E esse pequeno pensamento que eu alimento, sendo um pensamento mau, vai me fazer cair. O quarto e último tópico que eu quero falar com os irmãos é: se não aguenta correr, ande. Os irmãos perceberam no vídeo que teve uma parte em que eu já estava cansada. Eu tinha feito já várias viagens e eu já não aguentava mais correr. E naquele momento, ao invés de desistir, eu decidi fazer o que dava, ou seja, andar. Na nossa vida, às vezes acontece isso. A gente às vezes fica cansado, seja por lutas, seja por doenças, seja por frustrações. Tenho certeza que todo mundo já passou uma fase assim que estava muito difícil, estava muito pesado, que você achava que não ia aguentar, que o desejo era parar. Todo mundo já passou por isso. Lá em Gálatas 7, no texto lá na tela, diz assim: vocês estavam indo bem na corrida. Quem vos impediu de seguir a verdade? Esse é um texto que o apóstolo Paulo adverte aos irmãos de Gálatas, porque eles estavam na presença de Deus firmes, mas chegou um momento em que eles pararam, em que eles desistiram. Quem vos impediu de obedecer à verdade? De seguir a verdade? Esse texto ele fala de alguém que desistiu, que parou de obedecer a Cristo, que retrocedeu. Irmãos, quem nunca teve vontade? Quem nunca teve falta de força? Quem nunca teve aquele momento que falou: eu não vou aguentar? Não é que eu não quero, é que está muito difícil. Talvez você esteja passando por esse momento agora. Talvez aí no seu coração você teve que tirar uma força sobrenatural para estar aqui nessa noite. Talvez a tua vontade seja estar em casa. Eu não sei o que você está passando. Mas andar quando você não aguenta correr é uma atitude inteligente. Andar pode ser pedir a alguém para orar por você. Andar pode ser pedir um conselho. Andar pode ser vir aos cultos, mesmo desanimado. Andar pode ser orar, mesmo quando você não tem palavras para falar com Deus. Você já teve aquele momento de oração em que você nem consegue falar, só chora? Isso é andar. Você não está na condição de correr. Não aguenta. Mas você pode andar. Ajoelhe-se ainda na presença do Senhor e chore. Não consegue falar? Tudo bem. Ele consegue interpretar o teu coração. Ele consegue saber o que está aí dentro. O que você precisa. Eu, quando corro, eu tenho uma tática. Eu sou corredora não. Eu sou meu pace só Jesus na causa. Mas quando eu corro, eu tenho uma tática que é estabelecer pequenas metas. Eu costumo fixar um poste, uma árvore, um pedestre, alguém ou alguma coisa que esteja a uma distância média de mim. E aquela coisa ou aquela pessoa vira o meu alvo próximo. E aí eu fixo o meu olhar naquele alvo e
corro até conseguir chegar nele. Quando eu chego naquele alvo, eu estabeleço um novo alvo. Porque se eu ficar pensando, eu ainda tenho 4,5 km para correr, vai ficar difícil. Então, na vida espiritual, eu acredito que a gente também deveria ter algumas metas. Né? Eu acredito que a gente deveria, ler a Bíblia, orar, jejuar, mas muitos cristãos têm muita dificuldade de fazer estas coisas. E a minha dica para você, que tem a dificuldade, estabeleça pequenas metas. Para quem nunca lê a Bíblia, ler um capítulo diário é um excelente começo. Então, se você não lê a Bíblia, não lê nada, em casa não consigo, leia um capítulo, estabeleça essa meta. Gente, é uma pequena meta. Talvez alguém vai falar, mas só um capítulo? Irmãos, está excelente. Para quem não está lendo nada, se você não jejua, nunca jejua, o sacrifício de uma única refeição já é algo muito importante que você conseguiu. Então estabeleça uma pequena meta. Eu não consigo jejuar, ou eu não tento jejuar. Entregue a Deus uma refeição, só uma. Pode ser até aquela que você tem menos dificuldade de entregar, é um início. E depois você vai estabelecendo outras metas, A gente, aqui no culto de oração, na torre de oração, nós oramos nós só estamos durante 1 hora. E eu sei que para alguns irmãos foi muito difícil orar durante 1 hora. E aí talvez vocês assim, ai meu Deus, mas eu não consigo orar durante 1 hora. Calma. Nenhum dos irmãos que oraram durante 1 hora começou orando 1 hora. Todo mundo começou orando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e foi aumentando até conseguir 1 hora. Então essas metas na vida do cristão, elas são muito importantes. Você deve criar metas, por exemplo, como frequentar melhor os cultos, orar com mais frequência, trabalhar na igreja, não sei, apenas estabeleça metas espirituais. Sabe por quê, irmão? O cristão não pode parar. Lembra, a gente está correndo pela nossa vida espiritual. A gente não pode parar. A conversão na vida do crente, ela é apenas a largada. É apenas o início de uma longa caminhada. Lá em Apocalipse 22:11 vai dizer assim: quem é santo, santifique-se mais. Você não pode ser um crente estagnado, um crente parado, que não cresce espiritualmente, que não evolui. Na vida espiritual, assim como na corrida, é necessário chegar ao final. E para chegar ao final, você tem que estar preparado. Irmãos, vou passar aqui o último slide. A gente vai falar. Não foi. Está indo direto. Sofia, volta para mim, por favor. Põe no último. O último slide vai falar que na vida espiritual, assim como é na corrida, a gente precisa chegar ao final. Irmãos, é lá no final que são feitas as premiações. É lá que os vencedores estão. Quem desiste no meio do caminho não vê esse lugar. Os irmãos já pararam para pensar? Quantas pessoas entram na igreja, servem ao Senhor por um tempo e depois abandonam a fé, desistem, caem no pecado, se afastam de Deus. Então, se você está passando por uma fase difícil, não aguenta correr, ande, mas não desista. Porque se você desistir, você não vai estar lá, junto com os vencedores. Você não vai estar lá no final da corrida. Lembra do alvo. A gente precisa ter o alvo como visualizado na nossa frente. A gente precisa ter um objetivo. É lá, é no prêmio que tem que estar o nosso pensamento.
é na chegada, sabe? É na recompensa mesmo. É lá que nosso pensamento tem que estar. Nas provas humanas, essas provinhas que a gente faz, a gente lá no final da corrida, a gente ganha uma medalha e uma banana. Não é assim? Uma medalha e uma banana. E aí a gente brinca que a gente corri por uma medalha, corri por uma banana. Gente, mas na corrida espiritual, pensa no prêmio. O prêmio é a vida eterna. E a vida eterna é um lugar de paz, de amor, de justiça, juntinho com o nosso Criador. Gente, se nós corremos por uma banana e por uma medalha, como não vai ser muito mais prazeroso, muito mais agradável, muito mais gratificante correr por um prêmio que é incorruptível. A banana, se eu não comer, ela estraga em 2 dias. Mas o prêmio que nós vamos receber pela nossa corrida espiritual nunca vai se acabar. É um prêmio eterno. Tem um diferencial nesse prêmio. Ele é único, ele é ímpar. Irmãos, conscientemente ninguém ia querer desistir dessa corrida e perder. Qualquer pessoa que tenha consciência do prêmio, da chegada, do final, vai dar vida. Lembra dos mártires que entregaram literalmente a vida por Cristo? Por que eles fizeram isso? Eles tinham consciência do prêmio. Eles sabiam o que estava em risco. Eles sabiam por que estavam correndo. E nós precisamos também ter esse alvo, ter esse objetivo. Saber que se eu desistir, é tudo isso que eu vou perder. Então, nessa noite, eu quero convidar você que ainda não deu a largada. Ou seja, você que não conhece Jesus ainda, não aceitou Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, essa é a noite. Você pode começar essa corrida agora. Você pode entregar a sua vida a Jesus e começar essa corrida em rumo ao céu. E nós que já estamos nessa corrida, você precisa se encorajar. Você precisa deixar o peso para trás, o cansaço para trás, o pecado para trás, tudo aquilo que tiver te impedindo. E lembrar do alvo. Lembra, no final, Jesus está lá, te aguardando. Geralmente no final, na chegada, estão ali os fotógrafos, para registrar aquele momento em que você chegou. A sua família está ali no final te aguardando, você chegar ali para te abraçar e dizer: você chegou. E assim vai ser conosco no céu. O nosso Senhor Jesus vai estar lá te esperando, aguardando você chegar. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos ser vitoriosos nessa corrida. Para terminar, eu quero deixar o versículo de Filipenses 3,13, que diz assim: irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que nessa corrida sejamos vitoriosos em nome de Jesus.